Mais uma vez, que bom estar aqui com cada um de vocês, neste momento em que, passo a passo, vamos conhecendo melhor o magistério da Igreja atual e caminhando com o Papa Francisco, neste objetivo de apresentar e ajudar a refletir sobre o ensinamento do pontificado do Papa Francisco na Igreja em conversão e saída. Este Papa tão maravilhoso que tem nos dado grandes lições, e a maior delas é o amor. Vamos continuar aqui desenvolvendo o quarto capítulo da Evangelii Gaudium, no número 200, na qual o Papa nos diz: dado que esta exortação se dirige aos membros da Igreja Católica, desejo afirmar com mágoa que a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. É muito sério isso que o Papa nos diz. Muitas vezes nos apressamos, e é claro que é importante, e é prioridade no momento mais difícil, para cuidar das necessidades materiais. No entanto, nós não podemos descuidar-nos dos momentos de consolação espiritual que nós podemos dar aos mais necessitados. E aí vou relembrar o que toquei no vídeo passado. Há periferias geográficas e há periferias existenciais. Aos pobres materiais, e existem aqueles de pobreza espiritual também. A todos, sem exceção, devemos dar o nosso apoio e ajudá-los no seu desenvolvimento espiritual, que inclusive ajuda a vencer as dificuldades materiais, de saúde e de sofrimento emocional também, além daquele sofrimento físico pelos quais todos estamos na possibilidade de passar em dificuldades, nos acidentes, nas doenças. No número 203, o Papa nos lembra que a dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a política econômica. A questão da dignidade. Temos que pensar, temos que lembrar, temos que desenvolver a consciência de que todos nós, cada um de nós, temos a nossa dignidade a partir da criação. Deus nos criou com uma dignidade, não como um objeto, não como qualquer coisa. E tudo tem a sua importância ao nosso redor, tudo na criação. Mas o ser humano foi dado uma dignidade. Por isso somos chamados daqueles que foram feitos na essência, a imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes esquecemos, muitas vezes nós comprometemos a dignidade do outro. Cuidar da fragilidade é o ponto principal que desenvolve a segunda parte do quarto capítulo. No número 209 da Evangelii Gaudium, o Papa nos diz: Jesus, o evangelizador por excelência, e o Evangelho em pessoa, identificou-se especialmente com os mais pequeninos. Faz uma citação de Mateus, no seu capítulo 25. Isto recorda-nos a todos os cristãos que somos chamados a cuidar dos mais frágeis na terra. Ou seja, o cuidado é a palavra-chave. O cuidar é o verbo que direciona a nossa ação. E ele faz um alerta, mas no modelo do êxito, esse modelo do sucesso, esse modelo que nós temos incorporado
em nossa forma de viver, individual mesmo. Não é nem coletiva, é como uma chave de vivência individual. Individualista, em vigor, parece que não faz sentido investir para os que são lentos, os que são fracos ou menos dotados, para que possam, diz o Papa, também singrar na vida. É um modelo muito egoístico. E a gente tem que lembrar da importância que Jesus deu aos pequeninos, aquelas criaturas mais frágeis, na sua essência, na sua aparência, na sua forma de existir. Temos que ter muito cuidado. Estamos perdendo esta sensibilidade em nosso ser. Vivemos muito preocupados com estruturas, com os nossos afazeres, com situações que nos tira a percepção e nos enfraquece a sensibilidade para os pequeninos. Aqui também o Papa vai lembrar de uma situação muito séria que a gente vê em todo o cenário internacional. No número 211 ele alerta. Aliás, ele mais do que alerta, ele confessa uma dificuldade que ele tem de compreensão do nosso modo de viver. E é uma que todos nós temos se pensarmos bem. Sempre me angustiou a situação das pessoas que são objeto das diferentes formas de tráfico. Que coisa terrível o tráfico humano. Quer seja para o trabalho, quer seja para o lado sexual, ou até mesmo para a venda de órgãos. Que coisa triste a gente imaginar pessoas humanas, com dignidade, sendo levadas daqui para acolá como objetos, para um serviço, para uma utilidade, ignorando a grande dignidade humana. É um grande erro, é um grande pecado que acontece no nosso tempo. E ali mais à frente ele diz: não nos façamos de distraídos. Há muita cumplicidade. Este é o grande problema nosso. Às vezes, no silêncio ou de alguma outra forma, nós nos envolvemos numa cumplicidade que só ajuda aqueles que propagam o mal. Também lá no 213, ele vai defender a questão dos nascituros. São aqueles seres que ainda estão por nascer, que ainda estão em formação. Entre estes seres frágeis, de que a Igreja quer cuidar com predileção, estão também os nascituros, os mais inermes e inocentes de todos, a quem hoje se quer negar a dignidade humana para poder fazer deles o que apetece, tirando-lhes a vida e promovendo legislações para que ninguém o possa impedir. Infelizmente, nós estamos vendo isso se propagando por todo o mundo. É muito triste pensar que as pessoas vão relativizando o momento da vida, adiando para o nascimento, por enquanto, por exemplo, enquanto nós sabemos que desde a concepção a vida já se faz presente ali. E nós, como alerta o Papa aí no centro dessa página, devemos tomar para cada um de nós a defesa da vida nascente. Aliás, a defesa de toda a vida, mas principalmente na dignidade humana, desde que há os nascituros, aqueles que estão ainda se formando e por nascer. E no 215, o Papa nos diz o seguinte: há outros seres frágeis e indefesos que, muitas vezes, ficam à mercê dos interesses econômicos ou de um uso indiscriminado. Refiro-me ao conjunto da criação. Nós, os seres humanos, não somos meramente beneficiários, mas guardiões das outras criaturas. Da nossa prepotência, do nosso poder, inteligência e capacidade de alterar o nosso meio, que nos foi dado pelo conhecimento da ciência e pela forma articulada com que promovemos a tecnologia,
vamos nos esquecendo de uma unidade da vida, da criação. Não é um romanticismo em torno das criaturas, ou do que se chama, entre aspas, a natureza, como se fosse um ente. Não. É realmente a gente preocupar a mente, a gente buscar perceber melhor que nós somos parte de um todo e dependemos desse todo. O individualismo, esse movimento que nos leva a olhar só para si próprio, vai nos deixando insensível para perceber que a criação foi feita como uma ajustada harmonia em que tudo se completa, em que tudo faz um ajudar o outro. Esquecemos com a nossa prepotência e precisamos cuidar, evitar essa prepotência, percebermos que nós fazemos parte. E não é para colocarmos a culpa naquele organismo, naquela situação, naquela pessoa, não. É cada um de nós. O Papa vem nos alertando, fazendo consciência, e é daqui que nasce, por exemplo, a preocupação, e como eu disse desde o começo, esse documento que nós estamos estudando, a Evangelii Gaudium, é o direcionador de todo o seu planejamento pontifício. Dali ele tirou, mais adiante, a carta encíclica Laudato Si, desenvolvendo-a com muito cuidado, com muita profundidade, para nos alertar sobre a necessidade do cuidado da casa comum. É a nossa casa. Não apenas aquela casa que nós temos direito enquanto propriedade e que nos servimos dela, mas uma casa comum que envolve todos nós. E que não pode ficar mais naquela visão parcial de uma ecologia ligada apenas aos animais e aos vegetais. É chamada ecologia humana integral. Ela envolve o ser humano e deve estar no aspecto integral da preocupação de cada pessoa de cuidar, de se responsabilizar pelo meio ambiente. Sim, cada gesto nosso importa. Não adianta gritar, protestar, reclamar, se nós não fazemos a nossa parte. É esta a conscientização para a qual o Papa nos chama muito a atenção. É cuidar das pessoas, é cuidar dos mais frágeis, é cuidar da criação. E assim estaremos também cuidando de cada um de nós. Relembrando uma frase que já foi tocada aqui, do beato Pedro Fabro, o tempo é o mensageiro de Deus. Precisamos ter tempo para pensar, para rezar, para nos reconhecer, para nos reajustar na criação, para nos percebermos partes responsáveis e aqueles que podem levar adiante a vida da maneira mais digna possível, cada um por seu caminho. E precisamos de tempo também para investir no saborear as coisas de Deus, sabedoria da igreja. Está aí sempre lembrando várias versões das diversas editoras que nos dá a possibilidade de ler esse texto, de reler para quem já conhece, de sempre buscar ali uma inspiração, de rezar com esse texto também, que é muito belo. Também disponível na forma eletrônica, em PDF, na seção downloads do site de nossa paróquia, paroquiacristoreice.com.br. Você acessando o menu em downloads vai conseguir obter este documento gratuitamente, porque assim é distribuído pela Cúria do Vaticano. Vamos permanecer alertas, buscando colocarmos como em busca de nossa decisão pessoal, da graça de Deus, para sermos esses cuidadores uns dos outros. E continuemos ainda nos próximos vídeos, até chegar o 5º capítulo, que já se aproxima como o fim deste documento, Evangelii Gaudium,
enquanto caminhamos com o Papa Francisco.